cremos que o Senhor preparou uma mensagem. Deus tinha colocado uma mensagem no meu coração há algum tempo, eu compartilhei com alguns amigos, mas Ele, nessa noite, falou: você vai falar de família. Nós vamos falar de família essa noite, em nome de Jesus. Amém? Quem quer ter sua família na presença do Senhor? Quem tem o desejo de ter a sua casa na presença do Senhor? Quem tem esse desejo, né? Normalmente as pessoas falam: eu gostaria muito que meu marido, minha esposa estivesse aqui comigo na igreja, os meus filhos junto comigo na igreja. Então Deus colocou no meu coração, a palavra está em Josué, abra sua Bíblia, Josué, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 16, mas nós vamos trabalhar com todo o contexto de Josué no capítulo 24. Capítulo 24, do versículo 1 ao 22. Se você encontrou, diz amém. Glória a Deus, levante bem alto sua Bíblia, diz assim comigo: esta é minha Bíblia. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejavam contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. E assim vos livrei da vossa mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e também os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei em vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitai nelas. Comeis das vinhas e dos olivais, e não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Lançai fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito a servir, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim comigo: eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença, Senhor, já louvando ao Teu santo e poderoso nome. E a partir de agora, pedimos que o Senhor tome as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa os Teus filhos na direção que o Teu Espírito vai nos dar e nos traz graça e misericórdia nessa noite. Usa as nossas vidas, usa, Senhor, como instrumento e fala com Teu povo em nome de Jesus. Amém, igreja? Estamos vivenciando um tempo de inconstância, de relativismo, onde princípios essenciais da palavra de Deus, como compromisso, responsabilidade e lealdade, têm sido deixado de lado. Percebemos que a cada mudança de geração, valores da palavra de Deus estão sendo deixados de lado em prol de relativismo, de consumismo e de ideologias. No texto que nós vamos estudar, Josué se dá conta de que a vida dele está chegando ao final. É o tempo dele que ele já lutou as guerras, as vitórias do Senhor, que ele vai entregar o seu ministério. Josué, sendo um bom líder, ele se preocupa, ele quer deixar um legado. Então ele convoca os líderes do povo, ele convoca ali os juízes, convoca as pessoas para fazer essa declaração e falar tudo aquilo que Deus havia feito na vida do povo. E no final dessa declaração ele fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É como ele está declarando assim: eu não sei qual a decisão que vocês vão tomar. Vocês viram tudo aquilo que Deus fez. Vocês viram que Deus deu vitórias, que Deus deu livramentos, que Deus fez grandes milagres, que Deus fez coisas grandes. Mas vocês têm agora um compromisso de decidir quem que vocês vão servir. E ele declara: eu e a minha casa, eu e a minha família, aqueles que estão debaixo da minha autoridade, aqueles que estão caminhando comigo, serviremos ao Senhor. E eu fiquei pensando por que Josué lembrou de falar de família, por que Josué colocou essa questão tão forte. Pois a família é a base forte da sociedade, e quem criou a família foi o próprio Deus. Então, quando nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso significa que a base da minha adoração, a base da minha comunhão, a base da fé, daquilo que eu creio, está baseado na minha família. Está baseado naquilo que eu creio como família. Por quê? Porque Deus é aquele que instituiu a família. Mas quem conhece a história, depois da morte de Josué e de toda essa geração, os que ficaram voltaram a adorar outros deuses. Essa geração que ficou, ela esqueceu de tudo aquilo que Deus fez. Ou eles já não tinham mais aquele fervor, aquela fé. E eles entram no momento, logo depois da morte de Josué, num período muito difícil, que é o tempo dos juízes. Eles entram num momento na vida deles em que eles não tinham mais um líder. Então Deus levantava juízes cada vez que eles caíam na mão dos inimigos. E nessa noite, a mensagem de Deus é essa: você precisa cuidar da sua família para que não caia novamente na escravidão. Eles tinham esquecido do tempo em que Deus tinha tirado eles, do tempo que Deus tinha livrado eles, do tempo em que Deus tinha abençoado grandemente a vida deles, e eles estavam voltando a adorar os Balaíns, os Astarotes. Quem não sabe o que é Balaim, é um ídolo bem pequenininho assim. É uma estátua bem pequenininho, em que cada um levava. Era como se fosse um amuleto, e eles costumavam levar isso. Mas Deus tinha dado uma ordem para eles: joguem fora. Deus não tinha falado para eles assim: ó, pode continuar, isso não tem problema não. Deus tinha dado uma ordem expressa através de Josué: joguem fora. Mas eles sempre levavam esses ídolos.
Eles sempre levavam as coisas velhas. Já vi muita gente declarando que serve a Deus simplesmente pelo fato de ir ao culto. Uma vez por mês, 2 vezes por mês, aparece lá e tira uma selfie. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas você precisa entender que servir ao Senhor é quando você abandona os velhos ídolos e serve ao Senhor. Amém, igreja? Diga assim comigo, eu preciso entender que não dá para caminhar com Deus e com velhos ídolos. E coloque velhos ídolos numa série de outras situações, de outras coisas. Parece que a gente tem esse costume de ficar carregando coisas. E Deus já falou, você não é mais escravo, você é livre. Tema da mensagem de hoje. E depois da bênção, para onde que você vai? Diga assim comigo, eu e a minha casa continuaremos servir a Deus. Posso ouvir um amém? Porque depois da bênção do milagre, eles abandonaram a Deus. E é o que nós costumamos ver, depois que Deus faz a obra na vida das pessoas, as pessoas tendem a voltar aos velhos ídolos. Não receba essa mensagem como uma crítica, mas é um alerta para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que aquela geração caiu. Eles diziam que serviam a Deus, mas também eles adoravam a outros ídolos. É o tipo da pessoa que ela não consegue se desvencilhar de coisas, de ídolos, de situações, de algo que está no passado. Diga para o seu irmão assim, abandona, deixa, larga, joga fora. Hoje é noite de libertação em nome de Jesus. Você não pode caminhar que nem escravo para servir a Deus. Aquele que serve a Deus é filho de Deus, não é mais escravo em nome de Jesus. Abandone, largue. Tem coisas que às vezes a gente fica com dó. Mas eu vou deixar essa. Aí a gente fica carregando aquilo de estimação. Irmão, eu não sei o que é o seu ídolo. Eu não sei o que você tem carregado há muitos anos. Mas o que eu sei é que nessa noite você vai jogar fora em nome de Jesus. Você vai abandonar para viver as bênçãos do Senhor e continuar adorando a Jesus. Amém? O que aconteceu com esse povo? Juízes 2:8, que vai falar a respeito desse contexto. E morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança. E Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração e os seus pais. E após ela, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. O que aconteceu? Depois que Josué morreu e toda aquela geração que morreu, a próxima geração esqueceu de Deus, esqueceu das coisas que Deus fez. Uma geração se passou e já abandonou. E eu perguntei no meu coração, Senhor, será que isso é um problema de geração? É um problema geracional? E o Senhor falou assim, não, Daniel, é um problema de posicionamento. Porque eu vou falar para você, eu vim de uma geração bem complicada. A geração minha dos anos 80, dos anos... A minha geração, eu já estou com mais ou menos 25 anos, né, pastor Franklin? 25. Vocês estão rindo por quê, gente? A geração dos 70, dos 80, uma geração bem complicada. E a gente tende a falar, eu sou assim, porque o meu pai, porque a minha mãe me tratou. Quem está entendendo a palavra? Eu fiz isso porque eu venho. Não, irmãos, não é. Porque aquele que vos libertou verdadeiramente te torna livre em nome de Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre de todas as maldições, você é livre de todo o peso, você é livre de toda a palavra, você é livre de tudo. O Senhor te livrou. Então não é um problema, eu acredito, o Espírito falou, não é um problema geracional. Então é um problema espiritual, não. Porque Romanos capítulo 8:1 diz assim, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, porque Ele vos libertou. Nós somos livres. Mas o problema, o Senhor falou, a questão é de posicionamento, é de nós não sabermos, primeiro, quem nós somos, segundo, onde nós estamos. No versículo 3 ao 5, Deus falou através de Josué que tirou o povo do meio dos deuses, da Babilônia e do meio dos egípcios.
Deus intervém em nossas vidas, nos tira do pecado, nos tira das trevas, nos faz povo dele, mas infelizmente depois de um tempo começamos a sentir saudade da vida velha. Deixa eu contar uma coisa para você, se você não sabe. Eu tenho mais tempo no mundo do que tempo de convertido. E é duro, porque tem muita impressão do tempo que eu não conhecia Jesus. Tem muitas coisas que nós lembramos, muitos sentimentos, muitas emoções. Eu me converti com 33 anos, hoje eu estou com 54. Então eu tenho mais tempo no mundo do que no tempo do Evangelho. E vem aqueles sentimentos. Olha o que acontecia com esse pessoal, Números 11, 5. Olha o que acontecia com eles. Eles ficaram tanto tempo no Egito, eles ficaram tanto tempo vivendo como escravos, que eles não conseguiam esquecer o tempo que eles eram escravos. Então, eles sempre estavam recordando e sentindo saudade do tempo que eles não conheciam Jesus. Olha que coisa. O problema é você se posicionar quem você é e onde você está. Números 11, 5. Lembramo-nos, isso é o povo lá falando. Deus livrou eles, Deus fez eles passarem no Mar Vermelho, Deus enviou o maná, Deus enviou codornizes, Deus cuidou, Deus abençoou, Deus fez grandes obras, grandes milagres na vida deles. Mas olha o que eles estavam dizendo. Lembramo-nos dos peixes no Egito. Comíamos de graça. Como eles comiam de graça se eles eram escravos? Mas eles falam assim, comíamos de graça. Peixe. Quem lembra de peixe? Eu não lembro, irmãos, eu não lembro. Eu lembro de uma picanha. Vocês não entenderam a piada, né? Talvez você gosta, né? De um sashimi, de um sushi. Mas eu, quando vou lembrar de comida boa, eu lembro de carnes, eu lembro de coisas. Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça. E dos pepinos. Quem lembra de pepino? Dos melões. Quem lembra de melão? Nossa, eu não sei nem o que é melão, irmão. Mas olha só a mente de escravo, o tipo de posicionamento que eles tinham. Dos porós, da cebola. Quem lembra de cebola quando está com fome? Alho. Eles lembravam dessas coisas. Essa mentalidade de escravo estava tão contaminada na cabeça deles, que as coisas boas de Deus, eles não estavam valorizando. Então a primeira lição, você precisa valorizar o tempo que você está vivendo com Deus, saber que tudo que Deus prepara, que tudo que Deus faz é perfeito. Deus colocou algo no meu coração, você pode achar até meio estranho assim, né? Não sei, você vai achar, mas Deus falou, fala para eles, tem o tempo de comer miojo, irmão. Mas tem o tempo de comer lasanha. Quem está entendendo a palavra? Mas em tudo você precisa dar graça. Eles estavam comendo maná, sustentados por Deus. Eles já estavam, não gosto, né? Não gosto do que Deus está fazendo, não gosto. Você, irmão, olha para o seu irmão e fala, às vezes você é chato. Desculpa. Não olha não, o pastor Klaus vai brigar comigo. Você faz questão de cada coisa. Eu estou com saudade da cebola, né? Hein? A sua, meu amor, é maravilhosa a sua cebola. Eu amo a sua cebola sua frita, assim, maravilhosa. A cebola da minha esposa, da Alê, é maravilhosa. Mas quem está entendendo a palavra? A gente não consegue perceber o cuidado de Deus. Não é um problema geracional, gente, é um problema de posicionamento. Saber que você, diante de Deus, não é escravo, você é livre. Então deixe de estar apegado a coisas do passado. Pronto, falei. Larga esses sentimentos, essas coisas. Saber onde Deus te colocou, onde Deus te colocou. Eles não estavam mais no deserto, eles estavam em Canaã, na terra que Deus tinha prometido. E eles estavam abandonando Deus, trazendo coisas que Deus já tinha dito para eles não trazer. Então, tem uma palavra de Deus para você, tem alguns direcionamentos para você. Primeiro, tem roupa que não te serve mais. Eu não estou falando de roupa. Quem entendeu? Tem coisa que não é para você. Você precisa usar aquilo que Deus coloca na sua vida.
Quem está entendendo a palavra aqui? Ah, claro, é claro que tem roupa que não me serve mais. Eu queria estar nos meus 18 anos, estar com 80 quilos, né? Hã? Não é disso que eu estou falando, é que tem coisa que não é mais para você. Esse povo, eles insistiam em querer trazer coisas do passado, e a vida na cabeça deles ainda não tinha mudado. Eles precisavam o quê? Abandonar a velha vida. E eles sempre estavam preocupados com essas coisas. Segundo o direcionamento, tem lugar que não é mais para você frequentar. Quem está entendendo a palavra de Deus? Não é bronca. É que ali nem eles te aceitam, nem eles. O crente está fazendo o quê? A gente não tem nem graça para mim. Tem lugar que já não é mais. E eles estavam carregando os balaíns e os asterotes aqui. Gente, Deus te deu uma vida nova, amém? Deus tem lugares abençoados para você andar também. Se eu e a minha casa queremos servir ao Senhor, não é só eu mudar, mas é a minha casa também, a minha família. Ela começa por mim, eu preciso me posicionar. Tem palavras que não te pertencem mais. Palavras que podem trazer peso para a sua casa, palavras que podem trazer peso para o seu casamento. Palavras que você fala que já não é mais para sair da sua boca. Porque quando Josué declara essa palavra, ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz assim: a minha família vai continuar sendo uma bênção. Eu não sei como que era a família de Josué. Talvez não era uma família perfeita, meu irmão. Como a minha não é, e a sua também não é. Mas a minha casa é uma casa abençoada. É uma casa em que Deus habita. É uma casa onde o Senhor mora em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Quem está entendendo a palavra? Tem palavras que não podem sair da sua boca em relação à sua esposa, o seu marido, os seus filhos. O menino está lá que é só Deus, amém, igreja? A menina está lá que você fala assim: ai, Senhor. Eu ouvia muito essas coisas. Eu não vou abrir meu coração aqui com você, não vou falar nada aqui. Mas eu ouvia muitas coisas do meu pai. E se eu acreditasse no meu pai, eu não estava aqui hoje. Mas eu não acreditei. Eu acreditei na palavra do Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Foi Deus que falou. Eu não estou falando que o meu pai era uma má pessoa. Eu não estou falando que a minha mãe é uma má pessoa. Mas chega uma hora que nós precisamos caminhar de acordo com o posicionamento que Deus nos colocou. Não como escravos, mas como livres em nome de Jesus. Se queremos que a nossa casa e família sirvam a Deus, isso precisa começar por nós. E para isso acontecer, devemos ter uma simples, mas poderosa atitude. É uma atitude simples, mas é poderosa. Olha para o seu irmão e diz assim: você precisa fazer assim, ó. Ninguém entendeu nada. Viria. Ai, como vocês são bênçãos. Eu achei que ninguém ia saber, né? Como eu sou abençoado de pregar nessa igreja. Hein? Por que que eles voltaram a viver como escravos? Porque eles não viraram a página, eles não entenderam que já não estava mais no Egito, já não estava mais no deserto, já não estava mais em Jericó, já não estava mais lutando com o inimigo. Eles estavam na bênção, mas eles queriam trazer coisa ruim para a casa deles. Eles estavam vivendo de paz, mas eles queriam trazer guerra. Eles estavam vivendo na bênção, Deus tinha prometido, tinha estabelecido, mas eles insistiam em trazer coisa ruim para dentro. Gente, quem está entendendo a palavra? É preciso virar a página. Versículo 6:10, no versículo 6:10, o que é virar a página? Eu não entendi, pastor, o que é virar a página? Deus, nesses dois versículos vai falar que Deus tirou Abraão da Babilônia. Deus tirou, diga assim, Deus tirou. Deus tirou Moisés do Egito. Deus tirou, diga, Deus tirou. Deus tirou o povo do deserto, diga, Deus tirou. Então, abençoado, se Deus tirou, não é para voltar mais. O mar atrás de você fechou.
o deserto passou. Passou. Mas a gente tem a tendência de querer olhar, não, gente, olha para frente, segue em frente, precisamos virar a página. Se você não sabe ainda, Deus está construindo uma nova história através da sua vida, mas essa história não pode começar enquanto você não virar a página. Vire a página. Vire a página. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou falar, vire a página. Vire a página. Você precisa virar a página. Em nome de Jesus. Josué e o seu povo tiveram grandes vitórias pela mão do Senhor. Versículo 12 diz assim: e enviei vespões adiante de vós, e que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com teu arco. Josué tinha história para contar. Por que eu preciso virar a página? Porque a partir do momento que eu faço isso, Deus começa a escrever uma nova história. E tem muita gente aqui que já tem muita história com Deus. Por exemplo, você tem livramento. Quem tem livramento para contar? Grandes livramentos. Versículo 9 e 10. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Josué e o seu povo tinham história de livramento para contar. Quem tem história de livramento para contar? Deus já está construindo sua história. Eu tenho história de livramento para contar. Quem quer ouvir história de livramento? Há muitos anos atrás, eu estava levando a Lê. A Lê trabalhava no banco, né? E a gente estava indo, eu levava ela sempre de manhã. Em um determinado momento, estava no caminho, o carro parou. E aí, a hora que eu olho assim, tinha um revólver assim, desse tamanho assim, mais ou menos. Parecia desse tamanho. E ele bateu assim no vidro e falou, sai. Irmãos, eu não sei que calma que eu tive, eu saí para um lado, a Lê saiu para o outro, e esses meninos entraram, era tudo novinho, entraram e saíram, a gente ficou assim no meio da rua, é uma sensação terrível, mas eu olhava para ela, eu pegava nela e falava assim, a gente está vivo. Você pode dar um glória a Deus? O carro foi embora. Aí eu falava, né? Estamos bem, você está bem? Eu olhava para ela, você está bem? Estou bem, você está bem? Vamos lá, vamos resolver isso. Isso aconteceu de manhã. Quando foi à noite, eu estava indo para a igreja, isso já tem mais de 17, 18 anos. Eu estava indo para a igreja dar aula na escola bíblica. Estava indo dar aula para o povo. E aí um irmão sentado assim, olhou para mim, um irmão abençoado, esperou eu dar aula. 1h20 de aula, mais ou menos, e no final da aula, eu tinha falado no começo da aula o que tinha acontecido, e ele não tinha falado nada, ele só ficava olhando assim para mim. E no final da aula ele falou assim, pastor, eu sei onde está o seu carro. Eu olhei assim, como assim, irmão? Eu sei, o seu carro está aqui em cima. Eu falei, como assim? Eu estava vindo a pé aqui para a igreja, e a hora que eu passei, eu olhei, eu vi a placa, falou, esse carro é do pastor, mas ele estava no meio da comunidade. Eu falei, nossa, o pastor, o que o pastor veio fazer aqui? Mas olha que coisa interessante, Deus permitiu que eu desse toda a aula, e no final dessa aula eu fui lá, o carro estava intacto. A única coisa que eles levaram é as Bíblias que tinha no porta-mala, e Deus pode ter feito a obra, eu não sei. Aí eu fui embora. Você tem testemunhos de livramento do Senhor. Não esqueça de quantas coisas o Senhor fez na sua vida. Segunda coisa, Josué tinha testemunho de herança. Deus tinha promessas na vida de Josué. Quantas pessoas têm promessas aqui? Em nome de Jesus, versículo 13. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste e habitais, nelas comeis vinhas e dos olivais que não plantaste. Josué tinha herança para tomar posse, ele tinha história com Deus, Deus havia prometido. Quantas vezes eu vejo pessoas que elas abandonam as heranças, as promessas de Deus, para poder seguir outros caminhos.
E elas esquecem que Deus havia prometido algo na vida delas. Elas esquecem que Deus tinha falado: se você andar nos meus caminhos, se você seguir, se você servir, eu vou abençoar a sua vida. Mas a ansiedade é tão grande, a pressa é tão grande, fala: Deus não vai fazer nada, e abandona Deus. E volta para o mundo, e volta para o Egito, e volta para o deserto. E aí a pessoa começa a falar: mas a promessa de Deus não se cumpriu. Calma. Olha para o seu irmão e fala assim: calma aí, vai devagar. Quem quer ouvir uma palavra do Senhor nessa noite? Deus está preparando a terra para você entrar. Talvez se você entrar na terra agora, você não vai dar conta que é a terra do Senhor. Às vezes as pessoas, elas já estão na promessa, elas já estão na bênção, mas a ansiedade é tão grande que elas não reconhecem que elas estão na bênção. Eu digo para você que eu estou aqui na bênção. Eu estou na bênção. Eu já cheguei. Quem está entendendo a palavra? Eu já vivi o meu tempo de Egito. Eu já vivi o meu tempo do deserto. Agora eu estou vivendo o tempo da terra prometida em nome de Jesus. E eu reconheço isso em nome de Jesus. E eu agradeço, e você precisa agradecer. Deus te tirou de onde você estava para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então não volte para lá. Não fique olhando as fotos antigas. A foto antiga é legal, que você olha, parece que você está melhor, né? Tá nada, irmão. Eu era isso, eu era magrinho. Nossa, só Jesus na minha. Eu olho umas fotos antigas minhas. Dalê não. Maravilhosa, sempre foi linda. Eu não, eu estou melhor. Diga assim comigo: estamos melhor. Estamos bem. Aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas é muito melhor do que você vivia antes. Acredite, creia nisso. Agradeça. Um coração agradecido a Deus, Ele continua abençoando. Deus nos tirou, Deus nos conduziu e Deus nos estabeleceu. Deus te tirou da onde você estava, Deus te conduz e Ele vai te estabelecer aonde Ele prometeu em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor não volta atrás. Olha só, olha que coisa maravilhosa. Um pouquinho antes, capítulo 23, 14. Isso tocou no meu coração. Josué falando. Deus é fiel para cumprir. Diga assim: Deus é fiel para cumprir. Eu não duvido. O maior problema da nossa geração é essa incredulidade. É acreditar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Olha para mim, olha para você, olha o milagre acontecendo na nossa vida em nome de Jesus. Aquele que não crê não vai perceber, mas olha para mim, olha para você, olha a transformação que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Olha para a sua família, olha para a sua casa. Irmãos, eu olho as fotos da minha infância, glória a Deus. Eu olho as fotos quando eu era pequeno, eu olho as fotos da minha casa, da dó da miséria que nós vivíamos. Mas um dia Jesus entrou na minha casa e na minha família, e começou a transformar. E hoje a minha mãe tem 79 anos, e graças a Deus ela não precisa de mim para nada. Porque um dia ela decidiu dobrar o joelho, entregar a vida dela ao Senhor e começar a ser uma mulher de Deus. Apesar de todo o passado que ela viveu. E por causa disso, a família dela serve ao Senhor. Eu e os meus irmãos. Olha o que Deus faz na vida da gente. É preciso prosseguir. Não pare a história que Deus está escrevendo. Da Babilônia para o Egito, do Egito para o deserto, do deserto para Jericó, de Jericó para Canaã, de Canaã para a terra prometida, da terra prometida para o céu, irmão. Sua vida está prosseguindo e você não está percebendo, você está olhando para as coisas do passado. Prossiga. Essa é a mensagem que eu tenho no meu coração. Se alguém perguntasse: pastor, qual que é a sua palavra? Prossiga. Qual que é a palavra que você tem no coração? Prossiga, siga em frente. Ah, mas está acontecendo um monte de coisa ruim. Tá acontecendo, mas prossiga. Ah, mas estão falando que o país está assim, a economia está assim. Amém. Prossiga. Siga em frente. Porque quando a gente para, a gente começa a deixar fazer ninho na nossa cabeça.
Começa a deixar com que os pensamentos e os sentimentos tomem conta do meu coração. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Eu vou prosseguir. Sei que passamos por muitas coisas, mas também creio que ainda tem terra para conquistar. Quem crê? Tem coisas. Pastor Anésio Rodrigues falou, ei, tem coisa ainda para você conquistar. Seja você um jovem, seja você um idoso, seja você um bonitão assim como eu. Porque a gente chega numa hora e fala, não, já estou legal, já estou sossegado. Aí eu vejo minha filha indo para a faculdade, começando a faculdade, e eu querendo parar. Não dá para parar, gente. Ela está começando. E depois que ela terminar a faculdade, ela tem outras coisas para fazer. E quem que ela vai olhar? Meu pai. A gente precisa o quê? Continuar. Diga assim comigo, tem terra, tem lugar, tem bênção, tem milagre, tem lugar para chegar, tem milagre para acontecer, tem livramento. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Isso é tão forte, irmãos, porque a família é algo que tem sido atacado. Isso você já sabe. É como se eu falasse uma coisa que, não, mas eu já sei, pastor. A família tem sido atacada porque família é base. Se a sua família está bem, você segue em frente. Mas o que precisa é você estar firme na presença do Senhor. Não importa se faz tempo que Deus falou, continue no caminho. Seja o caminho deserto, seja o caminho montanha, seja o caminho vale, apenas continue. Eu gosto muito do exemplo de Caleb. Caleb é um exemplo de perseverança. Caleb era aquele que, quando Moisés mandou os espias, 12 espias, quando voltaram os espias, Josué e Caleb foram os únicos dois que creram e acreditaram na promessa. Caleb é aquela pessoa que quando você fala assim, será que vai dar certo? Será que a gente vale a pena continuar? Sabe? Quando você fala aquela pessoa assim, será que vai dar tempo, vai valer a pena continuar? Já fizemos tantas coisas. O Caleb fala assim, Josué 14, 10, 11, 12. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, a palavra que Deus empenhou na sua vida, ela vai se cumprir em nome de Jesus. A palavra que Deus falou, ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. Ele falou assim, esse monte Deus me deu. Diga assim comigo, essa bênção Deus me deu. Essa terra é minha. Diga profeticamente, irmãos, se você entendeu. Essa casa o Senhor me deu. Esse casamento o Senhor me deu. E eu tomo posse em nome de Jesus. Tem gigante ainda que eu tenho que. Tem dificuldade ainda que eu tenho que enfrentar. Tem problemas ainda para resolver, mas o Senhor está comigo. O Senhor vai me dar a vitória. É o que Ele está falando aqui. Os anaquins estão lá, os gigantes não vão sair porque você vai bater o pé. Você vai precisar lutar, mas o Senhor vai com você em toda a luta que você tiver, em nome de Jesus. Independente das lutas que viram, eu e a minha casa continuaremos a servir ao Senhor. Amém? E por último, nós chegamos ao que é uma casa. Por que Josué fala de casa? Por que Josué fala de família? Permita-me, irmão, falar. No versículo 15b, ele diz, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Seus herdeiros, sua posse, sua herança, aqueles que caminhavam. Mas eu quero falar de casa.
Eu quero falar de casa para que a gente venha entender. Às vezes nós entendemos casa, que a casa é apenas um lugar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Os lugares que você anda, é casa de Deus? É lugar do Senhor? A casa pode ser um ambiente de convivência, mas um ambiente onde você compartilha, serve ao Senhor. Lembra da palavra, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Uma casa pode ser as pessoas que habitam ali. Mas as pessoas ao seu redor, elas conhecem a Jesus? Porque é muito tranquilo, é muito simples eu falar assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor na casa de Deus, mas e lá na sua casa? As pessoas conhecem a Deus? As pessoas compartilham a Deus? As pessoas convivem com o nome de Jesus lá na sua casa, não aqui, porque aqui é a casa do Senhor. Quem está entendendo a palavra? Se eu e a minha casa servimos ao Senhor, não é só aqui, é lá na minha casa. Vocês não entenderam, né, a palavra? Servir ao Senhor não é fazer coisas para Ele. Servir ao Senhor não é apenas adorar, louvar, cantar. Não é isso, faz parte aqui. Mas você faz isso lá na sua casa? A mensagem de hoje é que se eu e você queremos servir ao Senhor, a gente tem que levar todo esse ambiente, tudo que nós ouvimos, tudo que nós fazemos aqui, levar para a nossa casa, porque lá também Jesus quer habitar em nome de Jesus. Transforme a sua casa. Essa é a palavra do Senhor para nós. Transforme a sua casa. E Deus falava comigo, fala muito comigo. E eu peço a Deus, Senhor, eu quero chegar na minha casa e ter a mesma sensação que eu estou na igreja. Não estou falando de religiosidade, não sei se você está me entendendo. Na minha casa tem paz, na minha casa tem comunhão, na minha casa tem as coisas da família, né? Tem umas coisas assim, a esposa que pega no pé, assim, não tem? Olha, ela está balançando a casa, vocês não estão olhando. Tem, ô glória. Mas a gente precisa se entender como povo, como homem, como mulher de Deus, como família de Deus. Quem está entendendo a palavra? O que adianta eu ter aqui um ambiente abençoado, um lugar abençoado, cheio da presença de Deus, mas eu saio daqui, na minha casa não é casa do Senhor, não é casa de Deus. Entenda que servir a Deus é muito mais do que apenas servir ao Senhor aqui. Eu quero servir a Deus lá na minha casa. Quem está entendendo? Como eu sirvo a Deus na minha casa? É quando eu sirvo a minha esposa. É quando eu sirvo a minha filha. É quando eu adoro a Deus no tempo que eu estou ali. Josué, quando ele faz essa declaração, eu e a minha casa continuaremos a servir a Deus. Imagina as lutas, tudo que Josué viveu, todas as batalhas que esse homem viveu, um general poderoso. Josué, eu acredito que não tinha paz enquanto era tempo de guerra, mas a maior preocupação dele é que a casa dele fosse casa de Deus. Ele não fala assim, eu e a minha casa vamos guerrear. Vamos lá, filha, vamos ser soldados. Não. Vamos lá, esposa, vamos lá para a guerra. Não. Ele estava falando, eu e a minha família precisamos adorar ao Senhor, porque o mais importante é adorar ao Senhor. Quando isso acontecer na sua casa, não será mais apenas de falar, eu e a minha casa. Porque quando isso acontecer, haverá, primeiro, transformação. Diga assim comigo, transformação. Segundo, cura. Terceiro, missão. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus entra numa casa, há transformação, cura e missão. Eu vou falar 3 casas que Jesus entrou. Primeiro, a casa de Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve transformação, houve conserto, houve arrependimento. Mas quem abriu a porta para Jesus entrar? Zaqueu. Ele abriu com seu coração. Não, pastor, Jesus falou, hoje eu vou na sua casa, porque tinha uma casa disponível. A sua casa é disponível para Jesus entrar? Porque a sua casa pode ser
parede e teto, mas sua casa tem que ter porta e janela. E quem abre a porta é? Quem abre a porta é você. Segunda casa que Jesus entrou, a casa de Pedro. Pedro abriu sua casa para que Jesus entrasse. O que aconteceu? A sogra de Pedro foi cura. A sogra de Pedro foi? Jesus cura as sogras também. Desculpa, eu tinha aqui. Jesus não faz acepção de pessoas. E a minha sogra é como uma mãe para mim também. É uma bênção. Amém? Posso ouvir um amém? Jesus cura, irmãos. É só você abrir. Ah, aquele cunhado ele cura também. Ah, aquele primo cura. Deu para entender que a gente não pode fechar a nossa casa? E terceiro, eu já vou para o final da palavra. Ananias. Quando Deus falou com Ananias, Ananias, eu vou enviar Paulo na sua casa. Ananias falou, mas justo esse que persegue os cristãos, esse que persegue nós, falou, abre sua casa. E Deus, olha que coisa maravilhosa, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deus falou para Paulo assim, vai naquela rua direita. Olha para o seu irmão e fala, Deus sabe onde é a sua casa. Endereço, número, CEP, cidade, município. Pergunta, quem quer que a sua casa sirva a Deus? Será que Deus pode mandar alguém lá na sua casa para você servir ao Senhor? Eu posso ouvir um amém? Será que a sua casa está aberta para Deus mandar alguém lá, para essa pessoa ser transformada, curada? Para que Deus dê missão para essa pessoa? Tem casa que nós recebemos missão. Como assim, pastor? Eu já fui em casa de irmãos que eles profetizaram missão na minha vida, eles me enviaram. Vamos nos colocar de pé agora. Mas continue com esse espírito de adoração. A pergunta nessa noite é essa: se eu e a minha casa servimos ao Senhor, a minha casa está disponível? A minha casa, onde eu vivo? Quando Josué convocou o povo, era para que eles decidissem quem de fato iriam servir e como seria a vida deles depois de todas as bênçãos que eles tinham recebido, porque não poderiam continuar em dúvida de que tipo de vida eles iriam ter. Amados, Deus não divide a sua glória com ninguém. Decida hoje a quem você vai servir. Talvez no seu coração ainda você tenha trazido os balaíns, os ídolos, as coisas velhas do passado, as velhas fotografias. Abandona isso. Larga isso. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Deus falou, o Espírito Santo falou. Sabe aquela pessoa que fala assim, aí começa a olhar as fotos, né? Gente, está tão bonita essa igreja hoje, amém? Você pode dar um glória a Deus? Você está tão entretido, você está tão focado na palavra. Mas às vezes a gente fica olhando as velhas fotografias e fala assim, eu era feliz e não sabia. Para com isso, irmão. Você é feliz hoje. Você é feliz agora. Neemias capítulo 8, quando ele vê o povo chorando depois que eles restauraram o muro, a declaração que o Neemias faz, né? A alegria do Senhor não é a minha alegria, porque às vezes falta alegria. Eu vou ser agora mais tranquilo com você. Às vezes nos falta alegria, mas o que o Neemias fala é assim, a alegria é a alegria é o que me fortalece. Quem entendeu? Se depender da minha alegria, mas eu dependo do Senhor, das coisas que Ele tem para fazer na minha vida, de todas as promessas. Por que esse povo sempre olhava para trás? Porque eles tinham essa questão do saudosismo, da saudade. Você não precisa andar em saudosismo, ande em novidade de vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Enquanto os irmãos louvam aqui,
Vai começando a tirar do teu coração toda lembrança. Comece a orar ao Senhor e falar: Senhor, tira, eu vou orar com você. Tira tudo aquilo que me traz tristeza, todas as minhas lembranças, tudo aquilo que me coloca para baixo, tudo aquilo que vem me trazer más recordações, porque isso já não faz parte de mim. Senhor, a tua palavra, Senhor Deus, nos movimenta, nos move, Senhor, em direção à tua promessa e o teu querer. Cada vida que está aqui, Senhor Deus, está orando e buscando, Senhor Deus, ter um coração limpo, ter um coração abençoado. E nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Então aplaude e glorifique o nome do Senhor. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.